Olá pessoal, eu sou a Sabrina Ribeiro, bem-vindo ao Vida Melhor em Condomínio, série especial do Porto. Depois de um primeiro episódio onde nós iniciamos essa série tendo uma aula sobre a história do Porto, que nem se chamava Porto quando começou, né? Nós hoje vamos falar sobre o caminho da revitalização do Porto Maravilha e de como a Cury está inserida dentro desse processo de revitalização dessa região tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. E para me ajudar a conduzir esse assunto e trazer as informações para vocês, eu trago aqui hoje Érico, que é o gerente de incorporação da Cury Construtora aqui no Rio de Janeiro. Antes da gente começar a falar sobre o Porto, Érico, conta pra gente quem é você no mercado imobiliário. Obrigado, Sabrina, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar de um trabalho tão extenso, né? E que multidisciplinar, que envolve uma cadeia produtiva enorme, e ter a palavra é sempre uma honra para representar toda a nossa equipe, né? Eu escolhi fazer arquitetura e urbanismo há muitos anos atrás, não vou fazer a conta. Não precisa. E aí tive a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro e me empenhei para que entrasse no mercado imobiliário, da construção civil especificamente. Consegui depois de uns anos. Comecei na Tenda, na concorrente, que ensinou muito. Um grande player de mercado. A Tenda é uma escola para muitos de nós no mercado. Exato, e foi um prazer, né, trabalhar com tanta gente boa. E em determinado momento, passei por outras construtoras, em determinado momento, hoje o Leonardo Mesquita, hoje nosso vice-presidente, me convidou para vir trabalhar na Cury. E a gente começou esse trabalho isso já há alguns anos. Quantos anos na Cury? São 13 anos, vai fazer 14. Então você começou muito, a sua trajetória profissional na Cury combina muito com o nascimento dela no Rio de Janeiro, né? A Cury tem 15 anos no Rio de Janeiro, uma história intensa com essa cidade, né? A construtora que tem mais de 60 anos de mercado, mas que nasceu em São Paulo, desenvolveu-se prioritariamente em São Paulo, até que há 15 anos atrás decidiu expandir os negócios para o Rio. Então vocês estão aí muito próximos, participou da chegada da Cury aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente é contemporâneo, eu sou contemporâneo desse processo, né? Mas, se não me engano, eu entrei logo no início de 2012, então acho que tem uma diferença pequena aí. E eu já cheguei com uma equipe formada, né? Na época já tinha uma pequena equipe, hoje a gente tem uma equipe grande. E nos anos seguintes, logo, se não me engano, 5 anos depois, a gente veio com esse grande desafio que era o Porto. Érico, em outros episódios aqui, e a nossa audiência já está habituada, que a gente vem falando sempre do ciclo do mercado imobiliário, que ele é muito longo. Então, obviamente, até chegar o dia em que a Cury fez o primeiro lançamento na região do Porto, que foi o Rio Wonder Residence, né, que são 3 torres que foram lançadas lá no meio de 2021, se eu não me engano, depois você me corrige, porque eu fui atrás dessa informação. Até esse dia do lançamento, foi muito trabalho anterior, e é aí que a sua equipe entra, não é? Então, quanto tempo antes, mais ou menos, vocês começaram a estudar aquela região, entender que o projeto de revitalização era algo que poderia ser atrativo para a construtora, a ponto de ter os números que vocês têm hoje? Bom, o Porto, os primeiros terrenos do Porto para a gente chegam em 2018, a Olimpíadas tinha acabado de terminar, e havia essas questões dos vazios, e 2 anos depois a gente consegue aprovar o projeto e na sequência lançamento em 2021. Então, nesse momento a gente dá o pontapé inicial. Então, 3 anos antes do primeiro lançamento, do primeiro stand, 3 anos e meio, o Porto já era assunto na Cury. Já era assunto na Cury e passa a ser foco do mercado imobiliário.
Então passa a ser assunto nas rodas do mercado imobiliário. E aí a gente não para mais. Aí a gente começa a entender toda a dinâmica do porto e segue nos novos projetos e os novos desafios. E os terrenos novos continuam chegando. Os equipamentos de lazer, vamos dizer assim, o aquário, o museu, toda aquela região que foi preparada para as Olimpíadas estava lá, mas ele ainda não tinha, o processo de revitalização não tinha entrado numa sequência, é isso? O processo de execução das edificações. Entendi. Né? E aí a gente se sente obrigado a voltar no passado, estudar um pouco de como nascem essas ideias, e aí a gente remonta o tempo, o período da Era Conde, né, do período do Conde, que foi prefeito, que começa então com estudos daquela região, que a exemplo de grandes cidades do mundo já haviam revitalizado seus portos para habitação, comércio, indústria, cultura e ensino. Esse projeto que você está falando do Conde aí, foi um que a gente falava aqui nos bastidores, que é lá da década de 90. Exatamente. Então foi um trabalho anterior, bem anterior, assim, para fazer um datamento, né? A gente começa, quando se começa a falar em renovação da área portuária, com a existência da perimetral, a gente vai até os anos 90, começa a entender todo o material do arquiteto Conde, por isso que a Orla leva esse nome, né? A Orla é Prefeito Conde, e ele começa, enquanto arquiteto, estabelecer. Ele primeiro foi secretário de urbanismo do César Maia, que na sequência ele foi prefeito. Então ele começa a desenvolver esse trabalho de entendimento das ações do tempo sobre aquela região portuária, aterramento, e começa então a bolar um futuro de retomada daquela região que era então ocupada e subutilizada pela perimetral, né? Pelo viaduto da perimetral, que vem abaixo na gestão do Eduardo Paes. Bom, pegando esse gancho do que você acabou de falar sobre esse projeto, esse primeiro projeto de 93 e depois essa revitalizada que ele recebeu nos últimos anos, né? E a gente fala últimos anos, parece que foram 2, 3 anos atrás, mas o primeiro projeto de 93, o segundo grande movimento desse projeto remota lá a data de 2009, 2010, né? Mas falando disso, no primeiro episódio onde a gente teve o professor e pesquisador aqui do Instituto Pretos Novos, o professor Cláudio Honorato, ele falava muito que esse primeiro projeto, ele tinha um viés muito voltado para o que você falou, a topografia, as questões arquitetônicas, as inspirações que foram trazidas de outras revitalizações portuárias, como em Barcelona. Então, esse primeiro projeto, ele também tinha um viés que não considerava uma revitalização inclusiva, socialmente falando, um desenvolvimento que fosse efetivamente sustentável, pensando também naquela sociedade que já estava estabelecida ali, e uma sociedade com uma riqueza histórica, cultural, imensa, né, inestimável. Então, esse projeto de revitalização 2009 para frente, ele vem com esse outro olhar, né? E a demolição da perimetral, eu acho que é um grande marco nisso, né? Sim, isso é claro. Quando a gente ouve o primeiro episódio, isso fica latente, e eu me lembrei das pesquisas, e inclusive fica claro nesses estudos que não era esse o enfoque daquele ano. Quando dando uma cronologia, né, em 93 o Conde assume como secretário de urbanismo, e o enfoque dele era a arquitetura, e não, apesar de logo na sequência ele virar prefeito em 97, se não me engano, ele não dá prosseguimento, não encaixa isso. Eu, pelo menos, sem ser leviano de afirmar, mas é porque eu de fato não me aprofundei nos estudos. Sei que na leitura superficial não vi essas ações que o professor de fato afirmou, e para mim parece isso. E para mim, no meu ponto de vista, claramente nessas últimas ações, como você disse, isso vem se entremeando, essa importância do passado com o presente, inclusive com os achados durante as obras
das ações de revitalização propriamente ditas agora, já nos anos de 2014. O primeiro projeto de revitalização do Porto, que está disponível no site da Prefeitura, que eu encontrei, foi de 2001. Então, já nessa nova já gestão... tem uma nova roupagem do projeto teoricamente original. Exato. Se não me engano, em 2001, o Conde sai e ele deixa um material impresso em livro, e isso é divulgado, está publicado, e ele dá essa história uma nova formatação para essa região, como eu disse, ocupada pelo viaduto que fazia essa linha divisória. Eu acho muito interessante quando você vai colocando tanto o contexto numa tomada de decisão, porque muitas das vezes, quando se pensa no mercado imobiliário, é única e exclusivamente um olhar, um terreno, esse terreno vai acomodar tantas X unidades, o mercado vai vender, os corretores vão vender este empreendimento, e é muito mais amplo que isso, né? Porque, principalmente agora, com o volume de lançamentos imobiliários na região do Porto, a gente vê uma intervenção muito consistente, né? E hoje a Cury é a maior construtora a lançar empreendimentos na região do Porto, trazendo aí novos moradores, mas também muitas pessoas daquela própria região que estão migrando para condomínios, isso também há que ser dito, né? Me conta um pouco sobre como vocês pensaram esses produtos, qual a identidade dos produtos, você como arquiteto e com esse interesse tão profundo nessa pesquisa sobre a região e esse entendimento da relevância de se respeitar a identidade daquela região. Conta pra gente como você e a sua equipe, obviamente, que você tem uma equipe grande, como você citou no início, trabalharam para trazer essa identidade de alguma forma respeitando esse passado. Bom, esse trabalho, você falou muito bem, a gente tende a ser cirúrgico, né? Quando a gente fala de mercado imobiliário. Então a gente vai direto ao ponto, faz os estudos do terreno e viabiliza ou não. Quando a gente quando a gente entra numa esfera como o Porto, no primeiro momento pode ser isso, essa coisa de você fazer o estudo, viabilidade. No segundo momento, quando você começa a transformar o meio urbano, né, e aí agora eu falo como urbanista, né, você sente um peso, porque você está entrando numa região que já existia, já coexistia com um viaduto e começa a trazer disso de volta. Você sente uma responsabilidade social junto com esses empreendimentos. E isso está muito latente na Cury hoje. A gente percebe nas ações sociais que a Cury faz, nas conversas com associações de classe, onde ela tenta se aproximar da região, do povo, então, se aproxima das entidades e constrói um futuro interessante para todo mundo. Bom, e como que você consegue materializar isso nos seus projetos? Sim. Quando chegou para a gente o primeiro terreno em 2018, quando a Caixa Econômica chega para a gente em 2018, quer dizer, 2 anos depois das Olimpíadas, né? Então você vê que tinha um gap, um hiato entre a ocupação dessas áreas criadas pela Prefeitura. E todo esse trabalho que foi feito no Porto foi eles chamam de operação consorciada, que era a Caixa Econômica cede à Prefeitura um valor empresta para a Prefeitura um valor onde ela faz as obras e ela devolve isso através do potencial construtivo de cada lote. Isso é uma engenharia matemática que custou para a gente conseguir se entender e construir uma engenharia forte que permitisse esse encontro dos dois interesses. Pagar a moeda de troca, que é chamada de CEPAC, essa operação consorciada, mais os custos de obra que possibilitavam a construção dos nossos edifícios que atendessem os nossos clientes. Então, como o nosso cliente final é o nosso objetivo, a gente tinha que construir toda a rentabilidade disso e todos incluindo essa CEPAC. Incluindo a CEPAC. O que não existia na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente foi precursor num método de operação de construção civil na cidade do Rio de Janeiro que ninguém conhecia.
Então, isso foi uma construção de equipe e de empresa. A gente foi modificando todas as etapas. Essa foi uma decisão de negócio. Então, Caixa Econômica, Prefeitura e a iniciativa privada, a construtora, criaram conjuntamente uma forma de viabilizar a chegada de novos empreendimentos imobiliários. Isso. A iniciativa privada seria o interessado final, né? Quem construiu isso foi Prefeitura e Caixa. Entendi. E a gente fica como observador até que a gente se interesse por as questões. Até que seja viável. Até que seja viável. Me conta uma coisa, pensando nessa construção, e aí para mim ficou claro esse interesse do poder público, né, tanto federal quanto municipal, para viabilizar que o plano de revitalização do Porto desse sequência de acordo com o que ele estava naquele momento idealizado. Mas pensando nessa decisão de negócio da Cury e sendo você o responsável pelos produtos, como é que você consegue trazer para o empreendimento todo esse contexto que, pelo visto, vocês se dedicaram muito a conhecer, entender, o que vocês pensaram para oferecer para esse público que vai chegar ou vai habitar, né? Porque alguns deles estão aí se movimentando dentro da própria região portuária, mas como é que vocês desenvolvem esses produtos? Qual a identidade do produto do Porto? Certo. O primeiro produto do Porto, lançado em 2021, o Rui Wonder, ele nasce desse esforço de criar essas possibilidades de custo e viabilidade, e a ideia inicial era se fazer Minha Casa Minha Vida. Então nasce ali a retomada do povo nessa região mais recente, urbanizada recentemente. E não foi uma conta fácil, porque para viabilizar a CEPAC, junto com as questões de custo, de valor de imóvel, eu tinha que vender para o Minha Casa Minha Vida. Porque quem tinha dinheiro compraria em bairros nobres. Em bairros que já tivessem, talvez, essa identidade e um metro quadrado já valorizados. Então, a ideia era trazer um produto do Minha Casa Minha Vida para viabilizar o negócio e, com isso, trazer as pessoas para o Porto de forma gradativa. Exatamente. Sem que a gente teria que provar que o Porto tinha, que essa nova área do Porto teria essa revitalização, teria poder de atração? Seria isso? Vocação para o residencial. Porque até então tinha residências, o povo já ocupava, já morava na região, mas as novas quadras urbanizadas não tinham habitação. Tinham armazéns antigos abandonados, né? Então a gente precisava dizer que aquela área era uma área interessante. Eu acho que esse já pode ser um primeiro grande aprendizado, fazendo um link com o episódio anterior, né? A gente entender que muitas coisas já estavam lá. É uma região habitada por muitas pessoas, o bairro já tem a vocação de acolher, né? É isso. Então, eu acho que esse é uma primeira grande lição, que dado, inclusive, a velocidade de vendas que vocês tiveram nesse primeiro lançamento e que estimulou os próximos, né? Eu acho que esse foi o ponto principal, né? As pessoas viram ali como um bairro residencial. Né? Já tinham pessoas morando ali. Então, a gente simplesmente estava transformando, ajudando a transformar na sequência. Entendi. Me fala só mais uma coisa. Quando a gente fala do produto especificamente da Cury, né? Quantidade de quartos, se tem sacada, se não tem. O que é esse produto? Qual a identidade desse produto na Cury? Da Cury do Porto? Hoje na Cury a gente trabalha com algumas tipologias padrão que vão mudar de acordo com o terreno e a formação desse bloco para caber naquele terreno. Então a gente tem tipologia de 2 quartos, com suíte, estúdio, apartamento de 1 quarto, apartamento de 3 quartos com suíte e apartamento de 2 quartos com suíte. Tem de tudo? Tem de tudo no Porto? Todos os padrões para atender todos os públicos. No Porto? No Porto. E as varandas predominantemente em todos. Ai, que legal. São raros os casos que a gente não consegue ter uma varanda, mas praticamente quase todos a gente tem a aplicação da varanda. Eu acho muito engraçado que é a história por trás da história, né?
e que a gente vê os lançamentos imobiliários de forma cirúrgica, como você falou, pontuais, né? São negócios entre viabilidade e lança e vende, mas quando você vê toda essa construção da história, vê-se ainda a relevância dos movimentos organizados da sociedade. Poder público, levando em consideração a sociedade como um todo, as empresas, movimentando para que efetivamente a cidade funcione melhor. E eu acho que o Porto é uma prova disso hoje, né? Ela é uma prova de que se as frentes envolvidas forem minimamente ouvidas e a preocupação em atender todas as frentes, a chance da gente ter um caminho mais bem sucedido no futuro, ela é muito maior, né? Então você fala de legislação que foi testada e aí você vê uma empresa que dá um pouco mais de liberdade para desenvolver um produto que vai atender uma vocação de algo que já existia. Então a gente consegue unir essas pontas e você vê um negócio bem sucedido. Conta, hoje, quantos lançamentos vocês têm na região do Porto? Olha, foram 8.700 unidades aproximadamente. Já lançadas. Já lançadas, com 92% vendido. Então, assim, acho que o Porto não há nada mais que se provar sobre a vocação residencial dessa região. E quando você dá uma volta pelo Porto, eu sempre digo que passando pelo Porto, ele é um canteiro de obras, mas ele é principalmente um berço de oportunidades, porque ainda tem muito espaço, tem muito terreno a ser desenvolvido ali para o mercado imobiliário. Essa forma precursora, né, que a Cury chegou ali no Porto, foi um desafio para todo mundo. Hoje a gente entende que a gente sai na frente porque a gente entendeu esse método antes. Agora, o plano diretor, com o novo plano diretor, as pessoas já estão se acostumando com uma coisa que a gente já está estudando isso desde 2018, né? Então a gente ficou um ano negociando com a Caixa, mais um ano aprovando o projeto. Eu me lembro que a gente aprovou o primeiro residencial no dia 30 de dezembro de 2020, para a gente poder lançar ele em 2021, com toda a segurança, e já na gestão do Eduardo Paes, e aí a gente dá essa sequência já dos novos produtos. Agora, falando do produto, hoje eu sou responsável pela incorporação. Nessa ocasião, eu também era responsável pelo produto. No primeiro empreendimento, eu faço um recorte, porque ele foi um desafio para a empresa como um todo, né? A gente fazia um produto especial, para uma área especial, com um acabamento que estivesse dentro dos padrões do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 3 e que atendesse com todo carinho e toda a dignidade do nosso cliente Cury. Foi um marco para nós. A partir daí, então nós desenvolvemos um portfólio com premissas de acabamento diferentes do primeiro lançamento, que fica fora do econômico. Fica fora do programa Minha Casa Minha Vida, e hoje, então, vocês têm vários tipos de produtos. Exatamente. Atendendo o segmento econômico e também fora dele. Exatamente. E o que talvez seja também muito interessante, porque mostra essa vocação se expandindo e atraindo novos moradores que talvez investiriam muito em outras regiões do Rio de Janeiro já consolidadas pelo preço do metro quadrado, entendendo o Porto também como uma oportunidade de negócio. Você vê esse cliente dentro da Cury? Claramente. Uma coisa que é muito importante é que a Caixa Econômica ela enquadra o cliente, né, separadamente, contanto que os nossos empreendimentos atendam às premissas do Minha Casa Minha Vida. Como todos os nossos empreendimentos atendem às premissas da Caixa integralmente, independente de estar ou não enquadrado no Minha Casa Minha Vida, isso é muito simples para o adquirente. Então, a gente tem produto para todos. Para todos os perfis de público. Para todos os perfis de cliente. E o mais legal disso tudo é que, como a legislação daquele local permitia uma arquitetura mais orgânica, mais viva, eu tenho unidade de 2 quartos com suíte, 2 quartos seco, estúdio. Então,
tem todo tipo de população dentro do nosso condomínio. E a preocupação com as áreas de lazer e também aproveitar, obviamente, que eu tenho certeza e vi alguns produtos da região do Porto, tive a oportunidade de visitar alguns empreendimentos até então, com um lazer desenvolvido e todo distribuído utilizando o rooftop, né? Então, esse conceito novo, incluindo os produtos Minha Casa Minha Vida, incluindo os produtos no padrão econômico, com lazer para aproveitar o que tem de melhor aquela região, aquela vista maravilhosa. Conta pra gente como foi desenvolver esse tipo de produto e o que você daria de identidade de área de lazer para o Porto. Então, a identidade do produto do Porto, ele tenta explorar, ele explora a vista. Então, a gente tem no rooftop um tratamento especial com churrasqueira, piscina quando é possível na arquitetura, sauna, equipamentos de ginástica. Você tem um convívio direcionado para o terraço, para a cobertura, para além de fazer o seu evento social, além de fazer a sua atividade física, você poder vislumbrar a vista. Entendi. Isso inclusive nos produtos econômicos. E todos eles tiram partido desta premissa, desse benefício de estar no Porto. Nós temos, inclusive, em São Cristóvão, áreas que mesmo distante da Baía da Guanabara, ele tem rooftop, que de certa forma se acessa algum ponto da sua vista, vai acessar o maciço da Tijuca. Então, assim, seja o Rio com essa diversidade, com essa cidade maravilhosa, né, dos encantos e as belezas naturais, para onde você olhar vai ter alguma coisa linda para ver. Para ver lá do terraço. Eu ouvindo você aqui e fazendo uma ordem, né, cronológica, obviamente com a história do Porto, mas também com as decisões de negócio, a gente vê um primeiro desejo em 2018, um primeiro lançamento em 2021, e agora a primeira entrega em 2024, que foi feita a primeira entrega do Rio Wonder, né, como a gente já vinha falando no anteriormente. Então a gente vê uma sequência, e dado que são 8.000 unidades lançadas, a pergunta que não quer calar é se vem mais coisa por aí, se vem mais Cury no Porto. Muito mais, a gente continua estudando novos terrenos, a gente já tem terrenos aí que vão acontecer, né? Não vou dar spoiler, porque senão depois levo bronca, mas é muita novidade boa, é muito capricho, é muito empenho das equipes para entregar para o cliente Cury o melhor que ele pode ter, né? E a gente fica feliz de saber que a gente faz parte desse movimento da história, né? De você entregar para famílias, para vidas, uma qualidade de vida diferente, né? Eu tenho certeza que o trabalho que está sendo realizado no Porto Maravilha é um marco da cidade do Rio de Janeiro, e como empresa e nesse movimento consciente que está sendo feito na Cury hoje, deve ser um grande orgulho de alguma forma liderar isso também. Então, para a gente encerrar essa conversa e que a gente falou tanta coisa interessante, a primeira coisa, eu queria te parabenizar pela sua trajetória profissional, queria também parabenizar pelo conteúdo que você traz e quanta riqueza você trouxe para cada um desses empreendimentos, porque certamente pensar no desenvolvimento de produto, uma área comum ou identidade visual de um empreendimento com toda essa bagagem, com todo esse interesse de conhecer a região, a história do Rio de Janeiro e principalmente pensar o Porto e mergulhar nele da forma profunda com que a gente pôde perceber aqui hoje na sua fala, traz muito valor para esse cliente que vai viver e fazer do Porto o seu lugar no mundo. Então, eu queria muito te agradecer, parabenizar por tudo isso, deixar você à vontade para suas considerações finais aí para o cliente da Cury. Bom, cliente Cury, eu espero que eu tenha passado minimamente uma coisa que começa lá nos idos de 90 e a gente hoje está em 2024 acabado de lançar o nosso último empreendimento, que é o Warla Mauá.
E eu queria que vocês se sentissem inseridos nessa história, né? De alguma forma, quando vocês adquirem um imóvel da Cury, ou vocês se permitem participar dessas renovações que só a história permite. E como a gente tem visto que são renovações tão dignas ou pelo menos pensada de uma forma mais democrática, isso é muito prazeroso. Então, não só... e sem contar que a gente está falando de um lugar cosmopolita, né? Que abraça todos do mundo inteiro, né? Pessoas de todos os lugares. É um prazer servi-los e a gente dá o melhor do nosso trabalho. Que bom, Érico, muito obrigada. E com isso a gente encerra mais um episódio do Vida Melhor em Condomínio, tendo a certeza que agora os clientes que compraram aqui no Porto e também nos outros empreendimentos da Cury sabem que a equipe de desenvolvimento de negócios trabalha muito antes desse produto ser lançado e também mergulha profundamente na história do bairro. Mas eu tenho certeza que essa edição do Porto ficou muito interessante e que vocês vão mandar para alguém que ainda não comprou e que, se não comprar, no mínimo vai se interessar em conhecer um produto Cury aqui no Porto Maravilha. Tchau, tchau, e tenham vocês uma vida melhor em condomínio.